A Sabesp chega ao seu primeiro ano de transformação com o compromisso de investir 70 bilhões de reais até 2029. São milhões de pessoas que agora passam a ser atendidas com tratamento de água e esgoto. Mais saúde, dignidade e qualidade de vida chegando às famílias. É cuidado para o meio ambiente e proteção para rios e mananciais. São 5 milhões de pessoas beneficiadas com tarifa social. Isso significa cidadania, acesso à escola e dignidade para as famílias. Todo o esforço direcionado para levar saúde e saneamento para todos. São números que ajudam a gente a contar essa história. 7.500 empregos gerados entre diretos e indiretos. 800 quilômetros de novas redes de água e esgoto instaladas. E o ritmo segue acelerado. Até 2029, a Sabesp vai universalizar o saneamento no estado de São Paulo. É um desafio histórico que precisa de todos nós. População, parceiros, sociedade civil. Juntos, vamos transformar a realidade de milhões de famílias. Este é o nosso compromisso. Vem com a gente nessa transformação. Bom dia. Sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Sabesp referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão conosco hoje Carlos Piani, diretor-presidente, Daniel Slack, diretor financeiro, e Tiago Levi, diretor de Relações com Investidores. Antes de começarmos, esclarecemos que as declarações feitas durante esta apresentação não incluem projeções nem estimativas de eventos futuros. No entanto, ela poderá conter declarações de caráter prospectivo, indicando possíveis tendências relacionadas à Sabesp com base nas expectativas, convicções e premissas consideráveis razoáveis pela administração da companhia na data de hoje. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e se baseiam em premissas e fatores como condições de mercados, regulatórias e econômicas que podem não se concretizar, além dos fatores de riscos divulgados nos documentos protocolados pela Sabesp junto à CVM e à B3 e divulgados no site de Relações com Investidores da companhia. Os investidores devem estar cientes de que mudanças nesses fatores podem levar a resultados divergentes das tendências atuais e que não se deve depositar confiança indevida nessas declarações. O texto completo do aviso legal será apresentado a seguir e deve ser lido com atenção por todos os participantes. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e que todos os participantes permanecerão com o microfone desligado durante a exposição. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Caso queira fazer uma pergunta, utilize o botão levantar a mão e envie-a pelo recurso Q&A do Zoom, informando o seu nome e o nome da empresa que representa. Passo agora a palavra a Daniel Slack, que apresentará os resultados. Daniel, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para apresentar os resultados da Sabesp referentes ao segundo trimestre de 2025. Eu sou Daniel Slack, diretor financeiro da companhia. Começamos com o panorama da agenda de hoje. Iniciaremos com destaques financeiros e operacionais e, em seguida, passaremos aos focos estratégicos com nosso diretor-presidente, Carlos Piani. Por fim, abriremos a sessão de perguntas e respostas. No segundo trimestre, registramos um desempenho operacional consistente, com a produção de água crescendo 4,8% na comparação anual, alcançando 814 milhões de metros cúbicos. As ligações ativas de água aumentaram 0,8%, enquanto as de esgoto avançaram 1,1%. Os resultados refletem nossos esforços contínuos para ampliar o acesso e aprimorar a prestação de serviços. Passando aos resultados financeiros, a receita líquida ajustada somou 5,6 bilhões de reais, alta de 3% sobre o segundo TRI de 24, enquanto o EBITDA ajustado avançou 22%, alcançando 3,6 bi, com margem de 64%. Esse desempenho é resultado do nosso trabalho constante para melhorar a eficiência operacional e liberar recursos para investir no programa de universalização nos próximos anos.
O lucro líquido reportado cresceu 77%, alcançando 2,1 bilhões, e o fluxo de caixa operacional aumentou 79,4%, totalizando 3,4 bi. Os números evidenciam a solidez da execução e a disciplina financeira da companhia. No próximo slide, fazemos a ponte entre os números reportados e os ajustados. No caso da receita, os ajustes consideram os efeitos da receita de construção e da bifurcação no ativo financeiro. No EBITDA, ajustamos a venda de um conjunto de precatórios de menor valor realizada em abril. O EBITDA e a receita ajustados oferecem uma visão mais fiel do nosso desempenho operacional, com crescimento anual de 22% e 2,9%, respectivamente. O crescimento da receita foi impulsionado por reajustes tarifários e pela expansão do volume, parcialmente compensados pelos efeitos do FAUSP e do mix de clientes. O aumento de volume contribuiu com 3,5%, apoiado por 1,5% proveniente de novas ligações de água e esgoto no agregado. Além disso, houve crescimento de 2% no consumo no trimestre, mesmo com temperaturas ligeiramente mais baixas no estado de São Paulo com relação ao mesmo período do ano passado. Como referência, o crescimento médio histórico do consumo no segundo TRI nos últimos 3 anos foi de 3,2%. Analisando mais a fundo a dinâmica da receita, o preço médio teve alta de 5%, em grande parte devido ao efeito residual do ciclo tarifário de maio de 24, refletido em abril e maio de 2025. Em junho, houve uma redução tarifária decorrente do reajuste de menos 1% aplicado em julho de 2024. Além disso, continuamos a nos beneficiar da retirada de descontos para o primeiro grupo de grandes clientes, com aumento médio de 47% nas tarifas em relação ao quarto TRI de 2024. Como mencionamos na teleconferência do primeiro TRI de 2025, rescindimos mais contratos e começaremos a sentir o efeito positivo dessas medidas ao longo do segundo semestre. Quanto ao mix, houve impacto do crescimento no número de unidades residenciais subsidiadas, especialmente pela ampliação do público elegível a descontos. Em julho de 2025, foi aprovada pela concessionária a prorrogação por mais 18 meses dos subsídios a clientes que não se enquadram nas regras do CadÚnico, além da criação de uma nova faixa intermediária de desconto denominada Tarifa Paulista, que irá reforçar o apoio a consumidores em situação de vulnerabilidade. O crescimento do EBITDA foi impulsionado tanto pelo reajuste tarifário quanto pela disciplina no controle de custos. No que se refere aos custos, já vínhamos comunicando que adotaríamos uma nova condução nas ações judiciais, terceirizando uma parte relevante para escritórios de advocacia especializados e implementando acordos. Essa estratégia contribuiu com cerca de R$200 milhões para o EBITDA na comparação anual deste trimestre. Ao detalharmos as despesas com pessoal, observamos uma queda de 10,3% em relação ao segundo TRI de 2024, apesar de um aumento de 5,5% decorrente do acordo coletivo com nossos sindicatos. A redução foi impulsionada principalmente pela diminuição de 11% no quadro de colaboradores, resultado dos planos de desligamento voluntário implementados em 2023 e 2024, cujos efeitos foram substancialmente capturados em junho. Essas medidas integram nossa estratégia mais ampla de eficiência. O lucro líquido aumentou 77% na comparação anual, alcançando 2,1 bilhões. Entre os principais fatores estão a bifurcação do ativo financeiro, a redução da amortização decorrente da extensão do contrato de concessão e os efeitos de juros e atualização monetária, relacionados à reversão das provisões judiciais mencionadas anteriormente. Esse resultado foi parcialmente compensado pela base comparativa, que refletia uma líquida efetiva de imposto mais baixa no ano anterior. Passando a um dos nossos compromissos mais relevantes e um pilar fundamental da estratégia para os próximos 5 anos, o CAPEX totalizou 3,6 bi no segundo TRI de 25, crescimento de 178% ano contra ano e aceleração de 26% em relação ao primeiro TRI de 25. Estamos adiantados em relação às metas do fator U para o biênio 24-25, já tendo atingido a meta para as unidades de água, entregando 86% da coleta e 51% do tratamento de esgoto. Para dar mais contexto aos números, nossos principais programas incluem o Integra Tietê, obras no litoral e na região metropolitana de São Paulo. Como exemplo, estamos ampliando a capacidade de tratamento em 68%, acrescentando 16,7 metros cúbicos por segundo entre as 5 maiores estações de tratamento de esgoto, como a de Barueri.
Nossa alavancagem permanece sob controle sem exposição cambial efetiva, uma vez que toda a dívida em moeda estrangeira está integralmente protegida por operações de swap. Encerramos julho com um volume de caixa equivalente a 4 anos de amortização da dívida, que pretendemos alocar ao longo dos próximos meses para alavancar a agenda de CAPEX. Além disso, 53% da nossa dívida tem vencimento a partir de 2030, melhorando o perfil de longo prazo. Os principais indicadores financeiros continuam evoluindo. O ROIC chegou a 13% e o ROI 15%, enquanto a relação dívida líquida e EBITDA ajustado permanece conservadora, em 1,9 vezes, refletindo a solidez do nosso balanço e modelo operacional. Para finalizar, uma atualização rápida sobre o ciclo tarifário. Já submetemos à Arcesp os dados referentes à Base de Ativos Regulatória, RAB, de 2024, e esperamos um retorno até o final de setembro. A partir disso, teremos a definição final do reajuste tarifário até 1º de dezembro, data em que se tornará pública e entrará em vigor em 1º de janeiro de 26. Entre os principais pontos dessa revisão estão as adições líquidas à RAB, as despesas repassáveis de 2024, o ajuste de compensação relativo ao ciclo prospectivo de 2019 e 2023 para o CAPEX não executado, a atualização do histograma de 2024 e a emenda contratual assinada em dezembro de 2024. Passo agora a palavra ao nosso CEO, Carlos Piani. Piani, pode prosseguir. Obrigado mais uma vez, Daniel. Vamos agora avançar para a próxima parte da nossa apresentação e rever os destaques das nossas áreas de foco. Começando no slide 18, nossa estratégia segue concentrada em 3 prioridades. Atender aos novos desafios do contrato de concessão por meio da aceleração da universalização e do plano de cumprimento regulatório, elevar os padrões operacionais de qualidade, confiabilidade e atendimento ao cliente e aumentar a eficiência financeira, fortalecendo pessoas, tecnologia e processos para garantir o sucesso de longo prazo. Passando para o slide 19, a execução do CAPEX continua em ritmo acelerado. No segundo trimestre, investimos 3,6 bilhões de reais, levando o total dos últimos 12 meses a 10,6 bilhões de reais. Nosso portfólio de obras contratadas já soma 35 bilhões de reais, distribuídos em 542 projetos, com conclusão prevista até o final de 2029. No campo regulatório, mantemos um histórico positivo. Cerca de 70% das ações judiciais movidas por grandes clientes em relação a descontos concedidos no passado foram julgadas favoravelmente à Sabesp. Essa é uma das principais iniciativas para reduzir a perda de receita. Do ponto de vista operacional, registramos avanços significativos no atendimento ao cliente com relação ao trimestre anterior. Redução de 18% nas reclamações sobre falta de água, redução de 23% nos vazamentos relatados pela população e redução de 42% no tempo médio de recomposição do pavimento. Na área de eficiência estratégica, entraram em operação 32 usinas fotovoltaicas, totalizando 44 MW-pico de capacidade instalada, com expectativa de gerar economia anual de 44 milhões de reais. Até o final de 2026, teremos 44 usinas com 60 MW-pico de capacidade instalada. No campo comercial, nosso programa de modernização de hidrômetros começa a ganhar escala, com 225 mil unidades instaladas no trimestre, 10% a mais do que no primeiro TRI. Além disso, a Sabesp assinou recentemente um contrato de investimento de 3,8 bilhões de reais para a substituição de 4,4 milhões de hidrômetros por modelos com tecnologia IoT até 2029. Um marco no uso de dados, na precisão de medição e no avanço da infraestrutura. Um dos nossos objetivos mais relevantes na área comercial é proteger e assegurar a nossa receita. Nesse sentido, nós nos tornamos a primeira concessionária no Brasil a operar com recebimento automático via Pix recorrente. Também passamos a utilizar máquinas de POS inteligentes em campo e, em maio, lançamos nosso canal de atendimento ao cliente via WhatsApp. Esse novo canal já vem apresentando resultados promissores que eu detalharei no próximo slide. E em gestão de custos, as iniciativas do ZBB geraram ações concretas: padronização de contratos de manutenção corporativos, mudança na estratégia jurídica para priorizar acordos, otimização do uso de produtos químicos,
aprimoramento dos processos de leitura de hidrômetros e priorização da substituição de conjuntos eletromecânicos. O recém-criado canal do WhatsApp Sabesp já realizou mais de 3 milhões de atendimentos e arrecadou 96 milhões de reais, com nota média de satisfação de 4,52. Temos orgulho de ser a primeira concessionária do mundo a processar pagamentos pelo WhatsApp utilizando a tecnologia proprietária da Meta. Também ampliamos os serviços digitais, incluindo emissão de segunda via de faturas, autenticação facial, pagamentos via Pix e cartão e atendimento por inteligência artificial conversacional, proporcionando interações mais rápidas, personalizadas e acessíveis. Todos esses resultados foram alcançados apenas nos últimos 60 dias. Nosso novo POS inteligente permite a realização de pagamentos diretamente no local de atendimento via Pix ou cartão de crédito em até 24 parcelas, ajudando a evitar cortes imediatos, oferecendo comodidade e garantindo transações seguras, rápidas e inclusivas. Por fim, no slide 21, vamos refletir sobre o nosso primeiro ano após a privatização. Como Daniel mencionou, nossas metas de universalização estão avançando em ritmo acelerado. No total, mais de 1,3 milhão de pessoas passaram a ter acesso à água potável e 1,4 milhão passaram a contar com tratamento de esgoto apenas neste primeiro ano. Mais de 5 milhões de pessoas já se beneficiam das tarifas sociais, incluindo a nova tarifa social paulista. Nosso programa de investimentos também viabilizou a criação de 7.500 empregos diretos apenas no nosso setor de construção. Em resumo, o segundo trimestre confirma que nossa transformação está no caminho certo. Estamos ampliando a infraestrutura, melhorando a qualidade do serviço, aprimorando a experiência do cliente, fortalecendo nossa posição financeira e gerando benefícios sociais e ambientais concretos. Isso conclui a nossa apresentação, mas antes de passarmos à sessão de perguntas e respostas, convido todos vocês a assistirem um vídeo de 1 minuto. Muito obrigado. Tem mais ou menos 9 a 10 anos que eu me mudei para cá e a situação aqui não era muito boa. Era barro, não tinha saneamento básico, a gente passava umas provas aqui. Nós já começamos com tarifa social, então para nós foi muito bom, né? Pela questão dos nossos ganhos mensais, que é um salário mínimo para uma família de 7 pessoas, é bem complicado. Se você não souber distribuir a sua renda, você vai passar aperto. Então, tendo a tarifa social, pra gente é importante, é interessante. Porque a gente economiza na tarifa social, a gente complementa na alimentação, a gente complementa no outro gasto mensal que a gente tem, né? É um benefício que nos traz, né, conforto. Obrigado. Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas, destinada a investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, utilize o recurso de Q&A do Zoom, informando seu nome e o nome da empresa que representa. Nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, e obrigado pela oportunidade. Vocês podem dar mais detalhes sobre o desempenho do OPEX? Nós vimos uma redução significativa tanto em base trimestral quanto anual. Então, eu queria entender um pouco o que a gente deve esperar daqui em diante no sentido do nível recorrente, não só olhando para as despesas recorrentes, mas também materiais de terceiros e despesas gerais em geral. Essa é a minha primeira pergunta. Se vocês puderem também dar um pouco mais de detalhe sobre o que vocês mencionaram no início da apresentação com relação à evolução da tarifa social e o potencial impacto nos próximos trimestres, seria ótimo. É isso que nós tínhamos. Obrigada. Obrigado, Luiz. Aqui é o Daniel. Obrigado pelas suas perguntas. Com relação ao OPEX, primeiramente, nós temos a missão de investir 70 bilhões de reais nos próximos 5 anos.
E se você for pensar sobre isso em termos anuais, isso é mais do que a empresa teve como lucro até 2024. Então, o programa de otimização é muito importante com relação a como nós lidamos com os nossos investimentos. Pensando, então, em todas as linhas, nenhuma das nossas linhas está sujeita a questionamento. Então, se nós pensarmos em todas elas, pensando primeiramente em pessoal, nós vemos um resultado do programa de demissão voluntária que nós executamos no final de 24, começo de 2025. Como nós mencionamos no último call, nós vimos ali uma curva interessante no primeiro semestre, com efeitos positivos, quase 70 milhões de reais. E nas demais linhas, como nós temos comunicado ao mercado, não existe bala de prata. Há muitas iniciativas que nós estamos buscando e avaliando. E quando pensamos nelas, nós estamos começando a ver uma combinação delas vir à tona. Nós vamos ver algumas dessas iniciativas serem ampliadas. Nós estamos avaliando de acordo com o progresso, então vamos ver impactos em todas as linhas. Na potência, nós estamos aumentando a porcentagem no Mercado Livre, cerca de 70% de consumo no Mercado Livre, considerando junho, então estamos olhando para o progresso em todas as frentes. Há um item que nós destacamos, além desses, que é a reversão dos pagamentos jurídicos. Então, como nós não somos mais reguladas, nós temos mais liberdade. Podemos, então, proativamente buscar acordos nesses processos jurídicos, e isso está começando a dar fruto, como nós vimos no segundo TRI. E nós esperamos que isso continue a nos ajudar no futuro. Pensando nas despesas, nós tentamos evitar dar guidance, mas com relação ao que nós vemos aqui, é importante olhar para como as economias de custos estão se materializando por meio das iniciativas para otimizar o desempenho da empresa. Pensando no mix, olhando para o cadastro único, se nós voltarmos um pouquinho o filme, pensando na empresa do ano passado, descontos eram oferecidos para cerca de 90 mil economias. Em outubro, a empresa adotou os critérios de elegibilidade para a tarifa social e utilizando os dois mecanismos até o final de novembro. Com isso, nós alcançamos quase 1,5 milhões de conexões. E quando nós desligamos o mecanismo anterior para descontos, nós vimos uma queda para cerca de 1 milhão e pouco. Então, nós vimos que muitas pessoas ainda precisavam desses descontos que não eram mais elegíveis com o novo cadastro único. Então, o que nós fizemos por nossa conta e pela conta dos diretores foi oferecer esses descontos e comunicar à concessionária. E durante o primeiro semestre, nós vimos cerca de 1,5 milhão de economias elegíveis a esses descontos. Então, mantivemos os dois critérios no primeiro TRI e 1,8 milhão de economias no segundo trimestre, como nós mencionamos no release. Então, o que aconteceu mais adiante, que foi a aprovação da tarifa paulista e a extensão dos descontos para 18 meses para aqueles clientes que são elegíveis às tarifas para pessoas em vulnerabilidade, nós vimos esse aumento, incluindo 130 milhões para o critério de CAD único durante esse período. Então, ao todo, a empresa investiu 170 milhões na população nos primeiros 6 meses. E agora, de julho em diante, serão compensados pelas tarifas durante o ciclo tradicional. E só para garantir que o prazo seja correto, isso vai até julho de 2027, quando nós finalizamos o ciclo de 25-26, só para ter isso em mente. Dito isso, quando nós olhamos para
o financeiro da empresa, nós vamos continuar a ver esse impacto, mas é um impacto que vai ser compensado pela tarifa que vai entrar em vigor em 2027. Tudo muito claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Juliano Agege, do UBS. Oi, pessoal. Bom dia. Eu tenho uma pergunta sobre o CAPEX da universalização. A Sabesp tem uma meta de mais de 1 milhão de conexões para o ciclo de 2024 e 2025. No entanto, até o segundo TRI, apenas metade dessa meta foi entregue, o que implica que a empresa deverá concluir mais de 5.000 novas conexões em 2025. O nosso entendimento é que as conexões de tratamento de esgoto podem ser entregues em grandes blocos à medida que a capacidade de vocês é expandida. Isso nos traz a duas perguntas. Primeiro, se essa é uma explicação correta, e a segunda, quais projetos ainda precisam ser concluídos em 2025? Qual o percentual de conclusão já atingido? E quando se espera que essas entregas aconteçam? Além disso, pessoal, se vocês pudessem responder uma terceira pergunta, eu gostaria de ouvir mais informações também sobre a redução em materiais no OPEX. Então, duas perguntas, materiais, e a primeira sobre o CAPEX e a universalização. Obrigado pela sua pergunta, Juliano. Eu vou responder a primeira e o Daniel vai falar sobre a segunda. Nós temos basicamente três tipos de metas: cobertura de água, cobertura de tratamento de esgoto e cobertura de coleta de esgoto. A meta de tratamento é a mais desafiadora, porque nós precisamos expandir a nossa capacidade de tratamento nas unidades já conectadas à rede de coleta. Nós já estamos mais avançados do que o esperado para essa época do ano, então esse é um desafio que não nos preocupa. Essa meta de 1 milhão, porque são 18 meses, o nosso prazo começou em 2021 e ainda temos cerca de, com base nos dados que nós já fornecemos até o final do TRI, 500.000 unidades a serem conectadas e estamos nos movendo a um ritmo interessante. Nós só vamos ter mais informações sobre isso no último trimestre, porque, como você disse, nós vamos realizar essas conexões em grandes blocos. Então, nós vamos conectar unidades na parte norte da região metropolitana de São Paulo, sobretudo Guarulhos. Nós temos 15 projetos que concentram a maior parte dessas economias que vão ser conectadas. E você deve ver essa evolução com base nos contratos de transparência que nós temos assinados, esses compromissos do contrato de concessão, então vocês vão ter clareza sobre isso, mas eu posso dizer que nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso. Só que vai acontecer mais para o final. Nós temos 15 projetos ao norte da região metropolitana de São Paulo que vão nos propiciar essas 500.000 novas conexões. É importante levar em conta também que nós estamos ainda melhor nas metas de coleta de água e de esgoto, que também vão levar material a essa nova meta. Cada nova unidade de coleta de esgoto em áreas onde o esgoto já é tratado se torna uma unidade adicional para tratamento. Então, nós estamos avançando nas duas frentes e, ainda atingindo a meta, nós devemos ultrapassá-la. Nós vamos ultrapassar tanto a meta de tratamento quanto a de conexões. Daniel? Obrigado, Juliano. Com relação à linha de materiais, sobretudo para químicos, o que nós temos feito aqui na Sabesp nasceu 52 anos atrás como uma combinação de várias empresas e, ao longo de muitos anos, nós ainda tínhamos, como diz a Débora, as Sabespinhas.
havia muita diferença e liberdade entre as unidades e havia pouca padronização enquanto operação. O que nós temos feito, então, é nós nomeamos duas posições diferentes. Nós temos um diretor de água, um diretor de esgoto. Nós estamos padronizando o nosso trabalho em toda a rede, no sentido de como nós aplicamos o material e realizamos as iniciativas. E temos visto o fruto disso. Paralelamente, nós também melhoramos o nosso time de compras. Temos agora menos gargalos. E também podemos operar de forma diferente com relação às nossas compras. Então, eu acho que é uma combinação desses fatores. Nós estamos começando a ver os resultados disso e, consequentemente, temos economias maiores. Excelente. Se eu puder acrescentar só mais uma pergunta. O ritmo de CAPEX de 3,5 bilhões por trimestre deve se manter? Olha, Juliano, provavelmente sim. O perfil do CAPEX deve se alterar um pouco ao longo do tempo, com algumas pequenas diferenças nesse nível. Mas a primeira coisa que nós fizemos foi a expansão das maiores unidades de tratamento, justamente para atingir a meta que você mencionou. Daqui a algum tempo nós vamos finalizar essas expansões e vamos ter ciclos mais curtos de CAPEX, sobretudo com ligações mais curtas no interior de São Paulo. Então, nós devemos ver uma mudança no perfil do CAPEX e, provavelmente, vamos manter o mesmo nível. Essa seria a minha previsão. Eu acho que olhar para a média seria algo interessante para pensar no CAPEX nos próximos anos, pensando trimestre a trimestre. Eu acho que essa seria uma boa forma de avaliar. Ok, excelente, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu só queria fazer um follow-up sobre a pergunta do OPEX. Na linha de despesas gerais administrativas, nós vimos uma despesa negativa de 15 milhões. Nós presumimos que isso foi por conta de um impacto da previsão de 500 milhões. Essa é uma visão correta? Nós podemos esperar que essa linha chegue acima de menos 250 milhões no próximo trimestre? Ela esteve próxima a menos 260 milhões em trimestres anteriores. Então, nós queremos ter uma ideia do nível recorrente para essa linha de custos gerais e administrativos recorrentes. Além disso, nos descontos das tarifas para clientes maiores, vocês relatarem mais de 11 milhões em ganhos com esses descontos no primeiro trimestre de 2025. Era um ganho de 1 milhão, encerrando o primeiro TRI de 2025 com 1,5. Dá para esperar que no segundo semestre nós tenhamos um ganho semelhante? Ou nós devemos ver uma aceleração nesses ganhos daqui em diante? E qual deve ser esse ganho no segundo semestre de 2025? Boa pergunta, Guilherme. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as despesas. Na frente de despesas, sim, R$200 mil na reversão dos pagamentos judiciais. E, além disso, quando se compara um ano contra ano, há também os fundos municipais de cerca de R$1 milhão, derivados do fato que nós adiantamos os fundos municipais no ano passado. Então, devemos ver menos disso. Quando se olha para o primeiro TRI, vemos a mesma coisa quando se olha para o efeito trimestre a trimestre. Então, esse é o primeiro ponto no que diz respeito às despesas. No que diz respeito às receitas, removemos os descontos de um primeiro coorte no final do ano passado
e temos visto os benefícios disso no segundo TRI, depois de já termos visto algo no primeiro trimestre. O que nós fizemos, e isso também foi comunicado no nosso call do primeiro trimestre, nós oferecemos descontos a mais clientes, mas isso também tem um período no que diz respeito ao tempo que levará para que esses descontos sejam removidos, 60, 90, 120 dias. Então, como nós temos os ciclos de medição dos nossos hidrômetros, nós também vamos começar a ver o segundo ciclo de remoção de descontos até o final do ano. Então, nós devemos ver um aumento ao longo do segundo semestre, e essa, pelo menos, é a nossa expectativa nesse momento. Ok, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Primeiramente, vocês podem nos dar mais informações sobre o porquê nós vimos um aumento nas taxas de não pagamento neste período? E, segundo, vocês poderiam falar um pouco mais sobre a iniciativa de contratos de hidrômetros inteligentes nesse trimestre? Ok, eu vou falar um pouquinho da primeira pergunta, você pode responder a segunda. Com relação à provisão para contas duvidosas, ano passado nós tivemos 160 milhões em acordos que nós fizemos com clientes. Então, no ano contra ano, isso explica mais ou menos metade dessa diferença na comparação anual. Além disso, tivemos também um aumento na tarifa, que também ajudou a aumentar um pouco o nível de inadimplência. Mas, mais do que isso, não sei se lembram que eu mencionei o CAD único, que nós removemos os descontos em dezembro e janeiro de vários dos nossos clientes. Então, nós estamos começando a ver os efeitos disso. Esses clientes foram recobrados e refaturados no começo do ano. Então, nós devemos ver uma mudança no perfil no terceiro trimestre por conta disso. Mas trata-se apenas de um efeito atrasado dessa nossa mudança. Com relação à sua segunda pergunta, é importante dar um pouco de contexto. Nós temos a obrigação, de acordo com o novo contrato de concessão, de oferecer hidrômetros inteligentes nas cidades de São Paulo e São José dos Campos. Pelo menos nesses dois municípios, essa é uma obrigação. E nós depois vamos estender isso a outros municípios. Então, depois de nós chegarmos, nós estamos na Sabesp há 11 meses, nós saímos em uma jornada para entender qual o tipo de experiência nós vemos em outros lugares do mundo com relação à medição. Nós fomos para a Ásia, nós fomos para a Europa, e durante essa investigação nós escolhemos uma tecnologia baseada numa tecnologia chamada NB-O, que utiliza parte do espectro das empresas de internet móvel. E, para atender essa obrigação, nós utilizamos um projeto da Turquia. Há uma discussão sobre responsabilidade quando se tem problemas com a operadora de telecom com relação aos hidrômetros. Então, nós decidimos ter apenas um ponto de contato principal, que vai ser a empresa de comunicação. E foi essa a nossa decisão. Então, nós estamos muito empolgados com o acordo que nós fizemos com a Vivo, a Telefônica da Espanha. Eles têm um serviço parecido na Espanha para o setor de água. Eles oferecem esse tipo de serviço também no Reino Unido para o setor de eletricidade. Portanto, eles têm experiência no fornecimento de tecnologia de medidores inteligentes para outras concessões. Eles serão responsáveis pela instalação, pela implementação dessa tecnologia. Nós já negociamos também com algumas empresas de medidores
que vão fornecer os hidrômetros, elas vão ser também incorporadas pela nossa base de ativos. Mas as interações vão ocorrer por meio da Vivo e a Vivo será a responsável primária. Nós devemos trazer também outras empresas de medição de outros lugares do mundo para nos ajudarem a atender essa meta. Então, nós temos atualmente 4 outras empresas também interessadas nesse contrato para nos ajudarem a atingir as metas de 4,4 milhões de unidades que foram comunicadas ao mercado. Então, basicamente, esse é o relacionamento. Grande parte do investimento que nós comunicamos tem a ver com os hidrômetros, mas tem também toda a conexão e os softwares que serão administrados pela Vivo. Mas eles devem garantir o tempo de vida útil dos hidrômetros, que deve se manter ao redor de 10 anos. Ok, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Pereira, do JP Morgan. Arthur, você pode abrir o seu microfone. Oi, pessoal. Bom dia. 2 perguntas sobre o processo de revisão das tarifas. Primeiramente, o prazo. Eu acho que ele é um pouco diferente da expectativa que nós tínhamos e também que os investidores tinham com relação à divulgação pública. Você mencionou que a única divulgação pública seria a última revisão no início de dezembro, mas nós estávamos esperando algo pelo menos em setembro ou outubro. E a principal questão é por que não um processo de audiência pública? Isso é o tradicional para qualquer empresa de utilidade pública. E, por fim, nós devemos discutir uma nova metodologia com relação à compensação financeira para o CAPEX que foi incluído na emenda de dezembro. Esse não seria um risco de fricção com as associações de usuários? E, por fim, como o Daniel mencionou, nos 3 principais drivers para essa reavaliação das tarifas seria a compensação financeira no próximo ciclo. Isso poderia nos dar detalhes ou expectativas sobre quanto do CAPEX não foi executado, ou pelo menos qual seria a melhor forma de se olhar para isso? Nós sabemos que pode haver uma diferença entre o CAPEX reportado e como os reguladores vão avaliar esse CAPEX na revisão tarifária. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu acho que o que nós tentamos fazer aqui foi simplesmente dar visibilidade do que já está embutido nos contratos. Muitos investidores perguntam qual será o roadmap, o que vai acontecer. Então, o que nós demos hoje foi o roadmap que foi discutido e incluído nos contratos. Com relação ao RAB, nós já enviamos os documentos no final de maio e a reguladora nos diz que nós temos até o final de setembro para nos enviarem um novo número. Não sabemos se isso vai ser confidencial ou não, mas a minha opinião pessoal é a seguinte: até o final desse ciclo nós vamos saber se isso é definitivo. Eu vou argumentar aqui que isso seja publicado. Eu não acho que isso deva ser informação privada. Eu acho que é mais fácil nós divulgarmos essa informação. Mas nós vamos ver como isso vai se desenrolar em setembro. Em outubro, nós vamos ter um número que vai estar embutido no aumento tarifário do próximo ano. E nós vamos aplicar, de fato, em janeiro. Então, essa é a mecânica e há outras coisas que nós vamos aprender da FACESP. Eu acho que o segundo ponto que você mencionou tem a ver com a mudança da metodologia com relação a como a RAB é avaliada. Nós vamos ter uma consulta pública com relação a isso. Isso está um pouco atrasado, mas o que eu entendo é que deve haver uma consulta pública com relação a isso. E todos os envolvidos vão ter a oportunidade de expressar suas opiniões sobre as mudanças que a reguladora fará. Nós devemos nos pronunciar de acordo com a nossa opinião relativa a essas mudanças. Eu acho que isso faz parte do processo e deve acontecer no tempo apropriado. É o que eu tenho a dizer. Você quer responder a segunda pergunta? Eu posso responder. Com relação ao ajuste
baseado ao CAPEX não executado no último ciclo, ou a metodologia antiga, por assim dizer, esse é um dos itens incluídos na avaliação tarifária. Nós não estamos divulgando publicamente qual o número que nós esperamos. Isso porque não se trata de uma avaliação, de uma reavaliação completa, apenas de uma adequação à RAP, e nós devemos avaliar juntamente a avaliação tarifária. Não devemos realizar nenhuma grande interpretação. A nossa expectativa é que seja uma decisão muito técnica. Pegando carona na questão técnica, só mais uma coisa, a reguladora nos oferece um número preliminar que nós temos a oportunidade de questionar. Então, nós temos aqui uma estimativa, mas não tem nada a ver com o número final. Então, para nós não faz sentido divulgar esse nosso número. Então, se houver uma lacuna entre esse número e o número oferecido, ele vai ser considerado para as tarifas do próximo ano, e quando nós tivermos os números finais, nós vamos trabalhar para que esses números sejam publicados assim que eles estejam disponíveis. Ok, perfeito. E essa divulgação seria de extrema importância. E uma última pergunta sobre a compensação financeira para o ciclo anterior, com relação ao CAPEX, há alguma linha onde houve ajuste para receita, taxa de compensação, ou o CAPEX seria o grande responsável? Sim, o CAPEX é grande parte, mas como nós somos novos aqui, nós estamos avaliando tudo o que já aconteceu no passado. Há pontos positivos, pontos negativos. Nós estamos tentando levantar um inventário de tudo o que está disponível e nós devemos fazer uma proposta considerando 100% desses ativos. Geralmente, o que acontece é que não dá para cobrir tudo, mas nós estamos tentando avaliar tudo o que faz sentido para a Sabesp para apresentarmos à reguladora e nós vamos realizar todo o processo devido antes de nós termos uma posição final de acordo com essa avaliação. Ok? Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode abrir o seu microfone. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por responderem a minha pergunta. Eu acho que talvez o Piani possa responder, agora que vocês já estão na empresa há quase um ano, qual a avaliação de vocês sobre as oportunidades da Sabesp? Vocês encontraram ainda mais oportunidades de gerar valor e quais são as áreas onde há mais desafios que talvez não eram esperados um ano atrás? Obrigado, Bruno. Eu acho que a Sabesp é uma das maiores empresas no mundo, então é uma oportunidade para mim, para o Daniel, o Thiago, todos os que têm feito parte dessa transformação. Todos os dias nós vemos prova de que há muitas oportunidades aqui. Eu acho que o que nós não imaginávamos é o quão aquecida a economia de São Paulo estaria. Eu acho que o governo promoveu diversos investimentos no Estado. Então, há muita demanda para serviços, para pessoas, mercado de trabalho. Isso é algo que nós não visualizávamos. O desafio para nós tem sido encontrar o equilíbrio entre os benefícios no mercado, que sempre quer um compromisso da nossa parte, e equilibrar isso com as nossas metas anuais. Nós temos objetivos de números específicos que nós temos que atingir, independentemente das economias. Então, nós temos que equilibrar esses dois pratos. E até agora, eu acho que nós temos feito um bom trabalho. Ainda é cedo, mas me entusiasma muito aquilo que nós já fizemos até agora. Tivemos pouco atrito e poucos impactos negativos. Então, nessa frente, eu acho que nós estamos indo bem. Ok, obrigado, bom dia. Obrigado, Bruno. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais da companhia. Bom, eu queria agradecer a todos pelas perguntas, pela participação na nossa conferência. Eu entendo que a Sabesp está entregando e cumprindo seus compromissos. Eu acho que nós avançamos com
a passos largos em direção à universalização, que é um grande desafio aqui no estado de São Paulo. Estamos melhorando a qualidade do serviço, estamos fortalecendo o desempenho financeiro e o atendimento ao mesmo tempo. O que aconteceu até agora nos entusiasma muito e nós estamos também otimistas com o futuro. Obrigado pelo apoio de vocês e nós nos vemos novamente no call para os resultados do terceiro trimestre. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. A apresentação de resultados da Sabesp está encerrada. Agradecemos pela participação e desejamos a todos um excelente dia.